Bom, prometi para vocês, então hoje eu estou aqui para fazer, né, uma palestra, a mesma coisa que eu fiz no congresso, tá? Teve bastante gente que falou que não deu para ver minha palestra, porque foram vários palestrantes, né, falando ao mesmo tempo, e mesmo porque também a palestra, graças a Deus, lotou, né, e ficou um pouquinho de gente de fora lá também querendo entrar. Então, vamos lá. Quero mostrar para vocês alguns casos aqui, falar um pouquinho do que eu gosto muito, que é a ortodontia, tá? Então, vamos começar então com a introdução aqui, tá? Então, mostrando aí, eu já faço já ortodontia, já pratico a ortodontia já há 20 anos praticamente, tá? Então, é uma coisa que eu gosto demais de fazer. E eu queria mostrar um pouquinho do que eu consegui desenvolver ao passar desses anos. Tá? Então, eu comecei, né, com casos mais fáceis, né, curva de aprendizado, e hoje o que eu quero mostrar para vocês é o tema da aula que eu trouxe, né, da palestra. O que ainda é possível, né? Então, o que dá para fazer. Não que vocês tenham que fazer esses casos mais difíceis, não precisa pegar esses casos. Mas eu estou aqui para mostrar assim, o que é possível ainda fazer. Tá? São casos de uma complexidade bem alta, e são casos demorados. Tá? Então, quando que me perguntam, Amaral, por que você trata esses casos? É simples. Hoje, em Bariri, né, não sei aí na cidade de vocês, mas em Bariri aparece muito caso de retratamento para eu fazer. Caso onde que eu fiquei um pouquinho mais conhecido aqui por tratar esses casos mais complexos. Às vezes as pessoas aqui perdem muito primeiro molar, então vocês vão ver que eu vou mostrar alguns casos aqui de mesialização de dentes. Tem muita gente que critica isso, fala assim, é muito mais fácil colocar um implante. Mas na sua boca, né? Se você tivesse a opção, por exemplo, eu tenho que colocar o aparelho ortodôntico, qual que é a desvantagem de, ao mesmo tempo que eu estou alinhando, nivelando os dentes, eu estar fazendo a mesialização do segundo e terceiro molar? Tá? Então eu acho que isso aí é maravilhoso, mas tem uma técnica para fazer. Então às vezes a pessoa tenta fazer, né, e às vezes não consegue fazer direito, o molar vem angulando, e daí fala assim, não funciona. Não é. Tem uma técnica para fazer isso daí. O que tem que entender só, assim, o que eu falo assim, ponto negativo de você fazer uma mesialização, por exemplo, é o tempo de tratamento. Tá? Então, quanto o paciente está disposto a ficar com esse aparelho na boca. Como eu falei, então tem já um tempo já que eu faço ortodontia, e uma notícia ruim para quem está começando aqui, não dá para parar de estudar. Tá? Então, desde o começo, desde que eu comecei, na verdade, quando que você sai do curso, você sai assim com uma impressão assim que, ao mesmo tempo que você sente uma dificuldade, como você não tem muita informação, você fala assim, bora, vamos alinhar dente, né? Daí os casos começam a aparecer e você vê que não é tão simples assim, e daí você tem que buscar mais conhecimento nos livros, nos cursos. Então até hoje eu estudo demais. Aqui do lado meu aqui tem uma estante repleta de livros, adoro ler, tá? Então é uma coisa assim que eu gosto bastante de fazer, ler sobre mesmo fazer a revista clínica, é maravilhoso. Tudo que a gente vai vendo, tudo que a gente vai conversando, né? Conversar, sentar num boteco com os amigos, né? Ortodontistas, essas horas assim é muito legal, porque a gente consegue tirar muito proveito disso. Tá? Então, estudar é uma coisa que eu não parei. Tá? E conforme que eu fui estudando, né, foram surgindo também, né, depois que comecei a lecionar, depois que comecei a dar aula, foram surgindo algumas dúvidas dos alunos. Tá? E eles vinham perguntar para mim, ou com alguma dificuldade, mesmo manual, às vezes fazer alguma coisa. Então, eu comecei a desenvolver alguns aparelhinhos para facilitar o dia a dia desses alunos, né? E o mais interessante é que eu sonho com os aparelhos, né? Então na palestra lá do SPO eu não falei, mas eu sonho com os aparelhinhos. Então até dormindo eu faço ortodontia. Acho que fica aquele negócio na cabeça, né? Às vezes o aluno vem, conversa comigo e tal, e eu fico pensando, a mente, né? O cérebro fica fritando, e depois à noite você acaba resolvendo, então, algumas coisas aí que ficaram pendentes. E daí eu tenho uma prancheta do lado da minha cama que eu desenho o aparelho. Então eu tenho que acordar no meio da noite, tenho que desenhar, senão não consigo mais dormir. Então tem um bolo assim de projetos. E daí de manhãzinha, quando eu tô com a cabeça, né, tranquila,
daí eu sento, olho para ver se aquilo lá é possível fazer, se não é, né? Então, dentre desses projetos que eu já fiz, né, tem bastante aparelho aí que eu já desenvolvi com a Zati, com a Ortomundi, tem bastante coisinha assim que eu fui desenvolvendo. E o último agora é esse aparelho, o propulsor, o APA, tá? Que eu dei o meu nome para ele. Então, aparelho propulsor Amaral. O que esse aparelho tem tão de especial? Então, aqui a gente vê então o molar, tá? E daí, nesse molar, tem uma falta aqui de um dente, ó, do segundo pré-molar, tá? Então, um caso onde que eu teria que fazer a mesialização dos pré-molares e do canino, né, do primeiro pré e dos caninos, tá? Uma mesialização. Imagine que a linha média girou toda para aquele lado onde tem a falta do dente, que é muito comum acontecer isso. Quais as opções de tratamento que eu teria para tratar esse paciente, né? Então, são limitadas e, por exemplo, eu posso colocar um Forceps, um Twin Force, um APM, tá? Se o molar estiver engrenado em classe 1, se eu colocar uma mola, eu já vou estar começando a criar um desajuste lá atrás. Então, eu penso assim em uma mecânica com uma ancoragem esquelética, tá? Mas mecânica com ancoragem esquelética para mesialização dos dentes, para distalização é fácil. Você coloca lá um IZC ou um buccal shelf, você consegue trazer, né, puxar os dentes, né, para distal. Então essa distalização é muito fácil, em bloco, né? Mas a mesialização é um pouquinho mais difícil, tá? Então mesialização não existia nenhum aparelho então, até então, né, que fazia essa mesialização. Então eu desenvolvi desde o início, né, foram vários aparelhinhos que promovem então, essa mesialização. Esse esqueminha aqui mostra, por exemplo, aqui o canino não está em chave, né, e esse aparelho então com essa mola, esse pistãozinho, ele empurra os dentes para frente, né, para mesial, tá, fazendo então com que eles se encaixem, tá? Força. A força é a força que você está acostumado. Se são todos os dentes que você precisa mesializar, 250, 300 gramas de força, tá? Mas enfim, é a força ortodôntica necessária para a movimentação dos dentes. Isso daí a gente já aprende no curso, né? Então tá mais ou menos que embutido. Como que eu faço para ativar esse aparelho? É muito simples, tá? Então imagina assim, coloquei o aparelho, fui lá com o tensiômetro e medi a força, tá? E deu muito mais, deu 400 gramas de força. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou cortar um pedacinho da mola. Simplesmente isso vai fazer com que diminua a força. Eu vou lá, meço de novo. Então, se for todos os dentes que eu quiser mesializar, eu tenho que ir ajustando. Então, para tirar força, eu vou lá e corto a mola. E para acrescentar, tá? Ou eu posso colocar uma mola maior, ou eu posso pegar com um mathieu, por exemplo, eu puxo a mola aqui e coloco um pouquinho mais de resina, tá? Então, esse aparelho, a Kika, ela maravilhosa, ela vai produzir esse aparelho para mim, tá? E daí, no aparelho dela, então vai ter uma regulagem, não vai precisar colocar resina, isso é gambiarra, tá? Mas daí, como que vai ser uma coisa assim mais profissional, o dela, então, é industrializado, né? Então, o dela vai ter uma regulagenzinha para você ir aumentando, mesmo porque quando que os dentes vão mesializando, essa mola vai ficando mais frouxa, tá? Então você teria que trocar ela ou acrescentar resina. Então, tendo uma regulagem aí, você fica muito fácil a ativação desse aparelho, tá? Bom, hoje aqui essa imagem, né, esse slide eu gosto bastante de falar, porque mudou muito. Os pacientes que eu tratava 20 anos atrás é diferente dos pacientes que eu trato hoje, tá? Infelizmente mudou demais, tá? Os pacientes eles são menos colaboradores. Alguns ainda não, alguns aqui, o Murilo aqui que está comigo aqui na sala, ele usa bastante elástico, colabora, mas a maioria dos pacientes eles não são mais colaboradores, como eram antigamente, tá? E daí cai no que você tem que ficar implorando para o paciente usar elástico. Imagina um caso onde você tenha que fazer mesialização dos dentes inferiores, tá? O paciente não quer usar nenhum aparelho intermaxilar, né? com apoio no molar superior e no canino, porque isso daí restringe a abertura de boca, não é gostoso de usar, né? Então, tanto Force, Twin Force, APM, eles dificultam demais a alimentação. O paciente tem que comer devagarzinho, prestando atenção, senão acaba quebrando o aparelho.
A proposta minha, o que foi? Fazer um aparelho intra-arco, tá? Onde o aparelho ia ficar apoiado no mini implante, tá? No buccal shelf ou no IZC, e apoiado no canino, na distal do canino, no fiozinho, tá? Então, esse aparelho, ele não incomoda o paciente, é uma força constante, tá? A gente sabe que quando que a gente produz uma força constante e ideal, os dentes movimentam de uma maneira mais rápida. Então, a proposta desse aparelho, o que é? É não necessitar da colaboração do paciente, tá? Então, é a maravilha, né, de todo o tratamento, né? Se você quer ter mais resultado no seu consultório, você tem que parar de depender tanto dos seus pacientes, porque eles cada vez mais estão colaborando menos, tá? Vamos lá, então é esse o aparelho, tá? Então ele é composto de tubo telescópico aqui, ó, um fiozinho de aço, então um olhal, tá? Onde você vai encaixar no mini implante, você vai fazer isso daí certinho, tá? E também de um fio de aço vareta 0,80, tem que ser o 0,80 se você for fazer o aparelho no seu consultório, porque senão a mola, que é o próximo item aqui do aparelho, ela não vai encaixar. As molas nacionais, Morelli, ortométrica, qualquer ela que seja, da Ortomundi, são todas de 0,9, tá? Se você pegar um fio também de 0,9, ele não vai entrar, tá? Então tem que ser o fio vareta 0,8, tá? E também uma gotinha de resina para fazer o stopzinho, tá? Porque senão essa mola ela vai ficar escapando, tá? E essa resina que eu falo que você vai acrescentando depois e você vai ativando a molinha, tá? Aqui está a patente minha, tá? É só desenho industrial para fazer a patente, mostrando então que esse aparelho já está patenteado, tá? E o QR Code, tá? Então aqui, se vocês tirarem uma foto aqui desse QR Code, então vai direcionar vocês para o YouTube, mostrando lá, eu mostro o passo a passo de como construir o aparelhinho, tá? É muito simples, muito simples. Vocês estão pensando, assim, é difícil, a PM já é difícil, imagina esse aparelho do Amaral. Não, a PM você tem que fazer solda, tem que fazer, é difícil mesmo a PM. Você tem que ter bastante habilidade manual. Esse meu é muito simples de fazer. Eu demoro 5 minutos. Tá? Para fazer esse aparelhinho, para instalar na boca já, tá? 5 minutos contando a instalação. Então é muito simples mesmo. Falando em instalação, esse outro QR Code, então ele vai mostrar para vocês então como fazer a instalação do aparelho, que também é muito simples, tá? Bora olhar os casos então? Não podia começar de outra forma, tá? Mostrando então o primeiro caso, só que esse primeiro caso tem toda uma história para contar para vocês então. Aí tá as duas formas que eu fazia para promover então a mesialização dos dentes, tá? Aqui tá o primeiro. Antes eu colocava o mini implante, imagina assim, mini implante aqui com um furo para mesial, tá? E daí eu colocava um fiozinho aqui dentro desse furinho do mini implante e deixava um fiozinho sobrando lá atrás. Por quê? Porque nesse fio aqui na frente eu encaixava no canino, tá? Então eu teria que ter um excesso de fio aqui atrás para ele mesializar também, para ele correr para mesial, tá? Porque senão ele escapava aqui do mini implante. Então tinha dois problemas esse aparelhinho que eu fiz no início quando eu comecei a fazer as mesializações. Então esse foi o primeiro desenho de aparelho que eu fiz para fazer mesialização. Um problema é que esse pedacinho de fio que ficava aqui atrás, ele acabava machucando o paciente. Eu colocava assim uma gotinha de resina aqui atrás para proteger, mas mesmo assim o paciente reclamava. Esse era o primeiro problema. O outro problema é que quando colocava o fiozinho aqui dentro do furinho do mini implante, se você não deixasse o fio bem passivo, ele acabava criando um atrito entre o furinho do mini implante e o fio. Então essa força da mola que você tinha, ela era perdida pelo atrito que tinha entre o fio e o mini implante, tá? Então com o tempo eu percebi assim que em alguns casos não dava muito certo, tá? E sempre quando que eu penso em fazer alguma coisa para passar para os alunos fazerem, tá? Eu penso assim, se eu tô tendo dificuldade, eu que criei o negócio, eu tô tendo dificuldade, você imagina quem vai fazer, tá? Então é muito difícil, né, para o aluno pegar e fazer um negócio desse, daí não dá certo, ele vai ficar me ligando, Amaral, o que você falou aqui é uma porcaria, não funciona, né? Então o sistema em si, ele era muito legal, tá? Promovia a mesialização igual,
só que deixava a desejar nesses dois quesitos. Daí, depois disso daí, o que eu fiz? Eu peguei um fio de TMA simples, continuei deixando o furinho aqui para frente, e daí encaixava o fiozinho aqui dentro do furinho do mini implante, e na saída aqui, ó, eu fazia uma baioneta para travar. Então, o fiozinho ele ficava travado na entrada do furo do mini implante. E lá na frente, eu deixava passando um dente e meio, mais ou menos, tá? Que é a ativação. Daí eu pegava aqui no canino, puxava e encaixava na distal do canino, tá? Então o fio fazia essa barriga aqui que vocês estão vendo, ó, tá? Então essa barriguinha, na verdade o fio aqui, ele é retificado, tá? Quando que eu ativava ele, então ele fazia uma barriguinha e com o passar dos dias ele ia entregando essa força lentamente e os dentes iam mesializando. Funciona? Vamos ver se funciona? Nesse caso aqui foi tratado então desse jeito, com fio de TMA. Eu comecei com aquele outro, tá? Mas eu terminei com o fio de TMA que deu um resultado melhor. Então aqui vocês veem que a linha média ela não está centrada, tá? Ó, a linha média está desviada, e depois de usar o aparelho, então a linha média centralizou, tá? Então agora ela está no centro certinho, tá? E o aparelho está lá. E a relação canino? A relação canino ficou ótima, tá? Então funciona, só que qual que é o problema desse aparelho? Que ele não dá muita direção. Quando você pega, você puxa ele, encaixa no fio, você não consegue dar direção, por exemplo, para vestibular, para cervical ou para oclusal, tá? É onde que o dente quer ir, tá? Então você não consegue dar uma direção correta. E vetor de força, a gente sabe que na ortodontia o vetor de força é muito importante, tá? Então vamos lá. Depois desse aparelho, olha aqui o antes, né? E bacana, né? O depois, tá? Então um simples fio de TMA, olha o resultado que deu aqui no tratamento. Bem legal mesmo. Vamos no caso 2 agora. Esse caso, que acontece? A paciente, ela tinha a genesia dos dois incisivos laterais superiores, tá? Então, se vocês repararem, tá? Ela é classe 1 travada dos dois lados de molar, tá? Então, ela é classe 1 e tem a genesia do incisivo lateral. O que acontece com essa paciente? O ponto A dela, tá? O osso, a parte esquelética dela é perfeita, tá? Então, não tenho que fazer disjunção, fazer protração, não tem que fazer nada. Tá? Então, o que eu tenho que fazer, sim, é movimentação dentária. Aí entra um monte de gente criticando, mas Amaral, é muito mais fácil abrir espaço para colocar um implante do que esse tratamento aí que você pegou para fazer mesialização de todos os dentes. E eu concordo, tá? Só que todo paciente meu, ele sai com pelo menos 2 planos de tratamento. Tá? Então não é justo, a não ser que o tratamento seja muito simples. Daí você não vai dar 2 planos de tratamento. Mas um caso desse, mordida cruzada anterior, tá? Eu tenho que dar 2 opções de tratamento para essa pessoa. Tá? E a mãe falou que não queria colocar implante, que ela queria que a filha dela ficasse com os dentes dela. Tá? Então eu respeito isso. Tá? Eu vejo assim, eu penso sempre se fosse meu filho, né? Então meus filhos, né? O que eu faria? Não sei. Na hora... Talvez eu pensaria em mesialização mesmo, para não fazer esse implante aí. É um tratamento mais demorado, mas é uma coisa assim, eles vão terminar com os dentes deles, tá? Então a gente sabe que implante de lateral pode dar um pepininho aí depois, tá? Então eu sou implantodontista, tá? Então já vi vários implantezinhos lateral aí, não ficar tão estético. Agora isso daqui eu garanto que vai ficar estético. Tá, isso daqui, como que eu vou fazer a mesialização e é o dente dela, eu vou transformar esse canino lateral depois e vai ficar a coisa mais linda do mundo, tá? E funciona? Vamos ver se funciona? Então vamos puxar vamos puxar esses dentes aí para mesial, né? Vamos mesializar todos eles. Então aqui, esse caso ainda não está terminado, tá? Deu essa mesialização, vocês veem que a linha média está centrada, tá? Olhem aqui, eu ia falar, mirem, olhem aqui, ó, teve uma hiperplasia na gengiva, então mostrando também que a mecânica com mini implante, ela pode ocorrer alguma complicaçãozinha, tá? Não é sempre, não é um mar de rosas, pô, você tá mexendo com pessoas, e às vezes essa pessoa não tá muito afim de escovar o dente, tá? E vai dar uma hiperplasia, vai crescer tecido, e aí, o que você faz?
se você não faz cirurgia, eu tenho laser cirúrgico no consultório, então eu mesmo faço a remoção dessa hiperplasia. Tá? O mini implante não tinha perdido a estabilidade, pelo amor de Deus, não tira esse mini implante daí. Tá? Ele está lá fazendo o papel dele. Tá? Então o que aconteceu é que por não higienização, tá? Uma falha na higienização, deu uma hiperplasia e daí eu tive que fazer uma cirurgia então, de remoção desse tecido, esse tecido a mais que está aí. Tá? Então mostrando então aqui que está indo bem o caso, tá? Mudou completamente já assim, o rosto dela, ela está muito contente com o tratamento. Aqui mostrando ó, que aquela hiperplasia então foi removida, aqui tem um pouquinho ainda, mas já não incomoda mais ela, tá? Mostrando que está evoluindo ainda o caso, como que era, né? Como que ficou. E a última foto que eu tenho dela é essa daqui, tá? Então ainda não está finalizado, mas olhem que maravilha. Se eu não me engano, esse tratamento aqui, ele está com um ano e 2 meses, eu acho. Eu estou chutando mais ou menos, mas é mais ou menos isso daí. Não tem mais que isso daí, não tem mais que 1 ano e 2 meses, tá? Então é uma mecânica que funciona muito bem. Tá? Então a gente sabe que dá para fazer mesialização, dá para fazer distalização, é o mesmo movimento. A única coisa é a forma que você está fazendo, tá? Então o aparelho funciona. E eu não estaria aqui também falando para vocês usarem o aparelho testando em um paciente só, tá? Então esse aparelho já foi testado aqui no meu consultório, foi testado na faculdade em vários pacientes, tá? E antes de pôr na boca de qualquer pessoa, eu tenho, isso daí é meu, tá? Então eu tenho no meu consultório, acho que umas 10 bocas de Typodontia. Se vocês quiserem, eu entro lá e vou catando as caixas de Typodontia e vou tirando para fora. Deve ter umas 10 se não tiver mais, tá? Então antes de pôr qualquer aparelho na boca de alguém, eu monto no Typodontia, mergulho na água e vejo o que vai acontecer, tá? Então claro que na boca, né, dos nossos pacientes tem a força muscular, tem a língua, tem tudo, né? Mas é muito parecido. Tipo assim, se for para dar algum pepino muito grande, é ali que vai acontecer, tá? Mas não tem. Para mim, a ortodontia é muito simples. Tá? Eu vejo a ortodontia como força, então uma força ideal para movimentar o dente, e direção, tá? Um vetor de força. Então é a força ideal e o vetor dessa força, a direção dessa força. Tá? Tendo os dois, a gente consegue fazer qualquer coisa. Tá? E entender um pouquinho sobre física. Tá? O centro de resistência, tudo isso que todo mundo fala, né, da biomecânica. Mas é muito legal. Depois que eu descobri que eu conseguia movimentar um dente, acho que lá no comecinho, né, eu dava pulo de alegria, porque eu falei, eu consigo fazer tudo, né? Então se o dente movimenta dentro do osso, dá pra gente tratar quase tudo, né? Então só casos mesmo onde que tem uma discrepância esquelética muito grande que não vai dar para tratar. Né? Então tá aqui como que estava e depois desse aparelho meu. Vocês veem aqui que já está sem o propulsor, tá? Essa menina é uma graça, tá? Daí ela começou a ter uma inflamaçãozinha de novo, começou a querer hiperplasiar o tecido um pouquinho mais. Daí eu falei para ela, assim, ó, se você continuar usando os elásticos do jeito que você está usando, a gente vai tirar o aparelho, porque daqui para terminar tá quase engrenado, tá? Então tá quase finalizando. Então eu resolvi remover o aparelho para ela finalizar então só com elástico, tá? É por isso que vocês não estão vendo mais o aparelho aqui, porque ele foi tão bom e tão rápido que eu não vi mais a necessidade de deixar ele ali, tá? Então agora falta muito pouco para finalizar. Ela, como que era o sorriso dela, como que ficou depois, tá? Então mostrando, né, que essa foto ainda não é a última dela, tá? Que isso daí eu peguei do Insta dela e coloquei aqui para vocês verem, tá? Então tá melhor do que isso daqui, mas olha a diferença. E de lado, então, né? Então ela tinha uma deficiência muito grande de lábio. Por quê? Porque a gente sabe que os dentes que dão suporte para o lábio, tá? Se você tem a genesia de 2 incisivos laterais e tem uma mordida cruzada na região anterior, tá? Você vai ser deficiente também de lábio. Ela não tinha onde passar o batonzinho, tadinha. Né? Então a gente tem que ajudar, né? De alguma forma, né? Seja colocando implante, seja fazendo o que for. O que eu estou apresentando para vocês é mais uma ferramenta. Não o que eu estou fazendo é o correto. Tá? Eu estou contando para vocês o que eu faço no meu consultório. Tá? Mas, claro, se
qualquer um de vocês tiverem outra ideia, se está dando certo o que você está fazendo, né, a única coisa que eu acho é que o paciente tem que decidir qual caminho tomar. Tá? É isso aí que eu acho. Vamos para o caso 3? Então esse daqui, até eu coloquei um papaléguas aqui, porque a paciente me procurou, ela precisava terminar o tratamento rapidamente. Tá? Então ela precisava ter uma rapidez muito grande em terminar esse tratamento, porque ela tinha um casamento. Tá? Então ela precisava ir nesse casamento sem o aparelho. E eu resolvi assumir a bronca aí. Eu falei para ela, então a gente vai fazer o seguinte, já que você é classe 2, tá? Olha aqui, meia classe 2, né? Meia classe 2 de um lado, do outro lado é classe 1. O que eu propus para ela? De colocar 2 mini implantes, não só um. Colocar um superior e um inferior. No superior, então, a gente ia fazer o quê? Uma distalização dos dentes. Então, movimentos opostos. Tá aqui, ó. Então, de um lado, né, na parte superior, eu ia fazer a distalização e no inferior ia propor, então, uma mesialização com o APA. Tá? Imagine, né, se eu estou falando que esse aparelho é rápido, né, que ele promove uma força constante aí, então, fazendo em sentidos opostos, a gente sabe que eu consigo também uma distalização, né, dos dentes superiores em bloco. Né? Então, a gente consegue resolver muito mais rápido. E olha aqui o aparelho, que bonitinho. Tá? Então, no superior não dá para ver o mini implante, nem no inferior, tá? Mas então, nesse inferior está mesializando e no superior, então, está distalizando. Tá? Aqui está meia, classe 2 ainda, e conforme o tempo vai passando, tem acho que 2 meses entre uma foto e outra, tá? E aqui já está engrenadinho. E será que fica bom isso daí? Olha lá, já removi o mini implante superior, tá? E agora está só com o propulsor, só para manter na posição. Mantive o ganchinho aqui, ela vai usar ainda elástico para manter todos esses dentes engrenados. E olhem a linha média dela. Lembra como que era? Bem desviada? Tá? Então aqui já tem outra pegadinha, né? Eu vejo muitos amigos, muitos colegas, às vezes, que estão começando, alunos, né? Usando elástico de linha média. Né? Eu praticamente no meu consultório é muito raro eu pegar e pedir para o paciente usar um elástico de linha média. Tá? Por quê? Porque é simples, é matemático. Tá? Se eu tenho uma classe 1 de um lado e classe 1 do outro, e não tenho diferença de massa dentária de um lado e do outro, quando que eu acertar a relação de canino e de molar, essa linha média tem que estar centrada. Tá? Então, que eu falei, é matemático. Por que então que eu já medi os dentes, todos eles têm a mesiodistal, né, todos do mesmo tamanho, os análogos, né? E mesmo assim a linha média está desviada. Tira uma radiografia de controle. Tá? Às vezes o canino ele está de um lado vertical e do outro lado está angulado. Esse canino que está angulado, a porção mesiodistal dele é muito maior, tá? Do que se ele tivesse vertical. Tá? Então são esses pequenos detalhes que às vezes você está se perdendo. Tá? Então, se você tem uma linha média desviada, não fica já colocando elástico de linha média, porque isso aí faz o dente angular. Tá? Então fica um caso feio depois no final. Se você usa elástico de linha média, os dentes fazem isso, ó, tá? E acerta a linha média, mas acerta de uma maneira errada. Tá? Então geralmente a relação aí é anterior-posterior mesmo. Tá? Então linha média centrada, como que era antes, ó, que belezinha, como ficou. E numa vista lateral, né, como que era antes e o resultado final. Né? Muito bem, obrigado. Então os casos, né, que bom, né, se terminassem todos os casos assim, às vezes o paciente ele fica te forçando a remover um pouquinho antes do aparelho e às vezes não dá para engrenar tão bem, mas quando termina assim eu fico bem contente. Vamos lá. Aqui os molares, ó, destruídos, tá? Isso aqui acontece bastante aqui em Bariri, como eu falei. Então as mães acham, né, que o molar ainda é dente descido por erupcionar mais ou menos com 7 anos de idade, né, o primeiro molar, então vai largando, né? Então tem muitos casos onde que o primeiro molar ele chega para mim totalmente destruído. Mas daí vocês falam assim, Amaral, você já falou que consegue fazer fácil a mesialização dos dentes, né?
qual que é a dificuldade disso daí? Então, cada caso que eu coloquei aqui tem uma dificuldade diferente. Então, esse daqui, além de eu extrair o primeiro molar inferior, tá, eu tinha ainda um problemaço, que a linha média superior era coincidente e do lado direito aqui, ó, o paciente ele era classe 2 total. Tá? Aí vocês vão falar, o Amaralzão tá ficando louco mesmo, pode internar o menino, porque esse caso aqui foi legal, porque foi assim, eu conversei com a paciente, ela falou para mim que não tinha pressa nenhuma em remover o aparelho, tá? Então é tudo uma conversa, né? Então eu falei para ela, falei assim, ó, isso daqui eu nunca tinha feito, tá? Pegar o segundo molar, olha a loucura, né? Pegar o segundo molar e trazer no lugar do segundo pré, aí é coisa assim de filme, né? Mas eu falei assim, não, eu vou fazer porque eu quero ver se eu consigo fazer essa mesialização e fazer com que esse molar chegue em pezinho, tá? Que esse que é a dificuldade, né? Porque se ele vier angulando, né? Então isso daí não vale. Daí você vai usar esse molar para quê? Então você tem que fazer chegar, mas chegar vertical, tá? Então tá aqui a paciente mostrando também que eu não podia fazer uma distalização dos dentes superiores, já que ela tinha um selamento labial passivo já, o ângulo nasolabial aí era legal, o perfil dela também eu achava bem legal, tá? Então eu acho que não tinha que mexer nesse perfil dela, tá? Mostrando então um lado era classe 1, tá? Então eu só teria que fazer a mesialização do segundo e do terceiro molar, e do outro lado então ela era classe 2 total, tá? E teria que então tirar então esse primeiro molar também. O segundo molar, mais uma vez, o segundo molar ele teria que vir até no lugar do segundo pré-molar, tá? Então é um baita caminho aí para poder fazer, tá? Então de um lado eu fiz aqui um cursor, tá? Tem uma baioneta aqui, ó, na entrada do tubo, do furinho do mini implante. Então, ó, na entrada do furo do mini implante tem uma baioneta. E vem o fiozinho, esse daqui é um fio de aço 1925, que eu gosto de fazer esse cursorzinho, e tem um gancho. Do gancho aqui, ó, ele sai uma mola até o molar, tá? Então é simples, eu tô com um braço de força lá na frente, segurando a mola, e o molar, então ele vai vir pela força da mola, tá? Que é mais ou menos umas 200 gramas, até no máximo 250 gramas. Tá aqui então mostrando que dá certo. Muita gente fala assim, eu não faço mesialização porque o dente vem angulando. Não vem, tá? Usem Power Arm. Eu vou mostrar já um caso aqui para vocês verem como que faz esse Power Arm, tá? Mas é bem simplesinho e, nossa, eu tenho muitos casos mesmo, tratados com sucesso, tá? De mesialização de molar. Então o paciente, ele ganha, no caso aqui, 2 implantes, tá? Ele ganhou 2 implantes, tá? E eu acho que isso daí é viável, tá? É um tratamento viável, tá? Tem muita gente que critica por causa do tempo de tratamento, mas se fosse em mim, mais uma vez, eu tenho um baita de um dente bonito lá atrás, do segundo e do terceiro molar. Nesse caso, eu teria que extrair o terceiro molar, pô, né? Então eu vou extrair um dente bom, sendo que dá para fazer essa mesialização, tá? Então, para mim não tem muito sentido isso daí, eu faço mesmo, tá? Então, olhe, mais uma vez, eu ia falar, mirem. Aqui, ó, o molar, então, aqui já encostado no segundo pré, tá? Esse lado aqui eu falei que era bem fácil, por quê? Porque é o tamanho de um dente só, tá? Então ele chegou bem verticalzinho, como eu mostrei, e olha a qualidade da gengiva, tá? Então, não tem o que fale para mim, fala assim, não vai fazer isso daí porque não vai ficar bom. Fica perfeito, tá? Então não tem o porquê de não fazer. E agora? Agora a linha média está centrada. Se a linha média está centrada e do lado esquerdo lá do paciente ele já era classe 1, tá? E eu não mexi na relação anterior-posterior, eu não distalizei, nem mesializei nada dos dentes inferiores, quer dizer então que com o APA aqui do lado direito, que eu coloquei para mesializar todos os dentes, resolveu o problema, tá? Então, antes a linha média era bem desviada, inferior, tá? A linha média inferior era bem desviada e agora, então, a linha média está centrada, tá? Vamos ver, então, o lado direito como tá?
Claro, ainda tem que terminar, esse caso não está finalizado. É que eu quis mostrar para vocês por causa da complexidade desse caso, tá? Mas olhem aqui, já chegou já, tá? O que está faltando aí? Intercuspidação, tá? Tá faltando encaixar os dentes. Eu falo assim, o tratamento só termina a hora que forma uma engrenaginha, tá? Então a hora que tiver essa engrenagem, daí o tratamento acabou. Mas a relação canina tá certo e relação molar lá atrás também tá certo, tá correto. Tá? Mostrando aqui então que os dentes então estão verticais, tá? Ele teve toda essa mesialização, tá? O segundo e o terceiro molar eles chegaram no segundo pré-molar, onde estava o segundo pré-molar, tá? E tá tudo muito bem, tá? Olha como que era, linha média, como ficou, né? Ainda está em tratamento, mais uma vez falando aí. Numa vista lateral, né, como que era então, aqui falta ainda o golinho, tá? Falta mais um pouquinho aqui para engrenar, e do outro lado está muito bem encaixado. Olha aqui, tinha um molar cruzado, tá? Então tinha um molarzinho cruzado também, ó. E do outro lado aqui, ó, agora como tá, o molarzinho descruzou, tá? E o segundo molar veio parar no lugar do primeiro. Muito bom. Caso 5, esse daqui foi um caso diferente que eu fiz também, tá? Onde eu pedi para o paciente fazer a extração comigo, né, do primeiro molar, que estava destruído também, e ele falou assim, Amaral, você é muito careiro, eu não dou conta de pagar tudo não, eu pago a ortodontia, eu pago a extração. Daí ele pegou e perguntou para mim se poderia estar fazendo essa extração então no posto de saúde, né? E eu falei que podia. Daí ele pegou e foi. Não que tenha maus profissionais na rede pública, mas às vezes até o instrumental que ele tem lá não é muito legal. Então, enfim, eu sei que quando que ele voltou para mim, daí eu tive um susto, né? Por que eu fiquei assustado? Olhem a cortical vestibular desse dente 36, tá? Então, quando que a pessoa extraiu o dente, ela puxou junto o osso. Tá? E quando que eu olhei para isso daqui, né, eu tinha prometido para ele que eu ia fazer a mesialização do segundo molar e aquele terceiro molar que estava totalmente horizontal, eu falei para ele que talvez eu conseguisse verticalizar ele. Tá? Então, era um talvez, não era certeza, mas é um caso muito complexo. Agora, quando que eu olhei para isso daqui, daí complicou, porque agora eu não sei nem se eu consigo trazer esse segundo molar para o lugar do primeiro, porque o defeito ósseo que ficou aqui é muito grande. Mas daí vem toda a parte de estudo, né? A gente sabe que tem um monte de artigo que fala que quando que a gente faz uma força leve e constante, então todo o ligamento periodontal, osso, gengiva, ele acompanha o dente. Tá? Então, pensando nisso, eu falei, vai dar certo, né? A única coisa é que o tempo de tratamento agora vai ser aumentado, porque eu tenho que fazer aqui, para mesializar esse dente, eu tenho que fazer uma força leve, tá? E daí foi o que eu fiz então, tá? Tá aqui como que era. Esse molar aqui, ó, o terceiro molar, né? Muita gente olha para ele e fala assim, tem que extrair esse terceiro. Se eu for fazer a mesialização, tá? Eu juro para vocês que esse terceiro que está aqui, eu já fiz bastante caso assim. Até hoje, todos os terceiros que estavam horizontal, eles vêm e erupcionam no lugar do segundo. Daí você tem que fazer a verticalização dele, acabar de fazer a verticalização. Mas que ele erupciona no lugar do segundo, isso eu não prometo para o paciente, porque pode dar errado, tá? Mas o que põe aí, 80% dos casos que eu já fiz, eles erupcionam no lugar do segundo. É incrível, tá? Então, quando você fala com o paciente, tenta não aumentar muito a expectativa dele. Mas se você trouxer o segundo lugar para o lugar do primeiro, tá? Esse terceiro que está totalmente horizontal, sozinho, sem você fazer tracionamento, ele vem e verticaliza. E foi o que aconteceu. Nossa, quando que eu olhei para aquele dente, ele estava nessa posição assim, eu falei assim, eu preciso fazer uma tomografia para ver como tá isso daí, porque eu não estou acreditando. E eu fiz a tomo, aqui a palestra era curta, então eu não fiquei estendendo demais. Mas tá tudo bonitinho, tá? A óssea vestibular, por quê? Porque aquele defeito ósseo
na verdade, ele não tem mais porque ele não existe mais ali. O que foi feito é que esse segundo molar, ele trouxe o osso junto com ele. Tá? Então, o osso que está circundando ele não é o osso daquele defeito ósseo. Tá? É o osso que já tinha. Simplesmente, como eu fiz uma força lenta, tá? Esse osso foi acompanhando ele. Tá? É dessa forma que eu entendo que tudo isso acontece. Tá? E aqui verticalizando então o terceiro molar, tá? E tocando o barco aqui, e o jeito que ficou. Tá? Então, um caso quando tinha muitos apinhamentos, tá? Nesses apinhamentos, muita gente iria tirar dente, extrair dente. Por que eu resolvi não fazer extração? Porque o paciente aí tinha o perfil deficiente, tá? É um caso que vai ter um pouquinho de estabilidade. Eu já falei com ele que ele terá que usar a placa por muito tempo. Por quê? Porque se eu tenho uma boca muito atrésica e com muito apinhamento, quer dizer que tem um desequilíbrio muscular. A parte de fora, essa cinta muscular que eu tenho por fora, ela é muito maior do que a força que eu tenho na língua, tá? E o dente, ele fica numa zona neutra, ele fica numa zona equilibrada. Então, se eu tenho uma força maior aqui por fora do que na língua, do que a parte interna, o que acontece é que os dentes eles vão apinhando, tá? Então, a hora que a gente faz essa vestibularização, essa expansão de arco sem extrair dente, o que o paciente tem que ter em mente? Que isso daí não é estável, tá? Então, se eu não aumentei o tamanho da língua e a força da língua e não diminuir essa força externa, é instável, tá? Então, o paciente tem que usar a contenção, tá? E nesses casos, eu prefiro fazer contenção fixa de canino a canino também superior, tá? Então, como era, olhem como que os incisivos eram bem verticalizados, tá? Então, ele era bem verticalizado mesmo. E agora, então, a gente vai fazer a vestibularização. Olha que legal como ficou, tá? Então, bem legal, né? Dá para ver, assim, que os dentes eles estão dentro do osso, tudo bonitinho, não foi nada forçado, tá? E o segundo e o terceiro molar lá bonitão. Amaral, por que você não extraiu esse outro siso aqui? Se ele não queria pagar para eu tirar o primeiro molar inferior lá, o 36, ele também não tinha condição também de fazer o siso. Mas esse casinho aqui já faz um tempinho que eu fiz, depois ele acabou voltando e fazendo o siso comigo, tá? Então agora tá zeradinho. E olhem como que ficou, né? Aqui não estava finalizado ainda, é só uma radiografia de controle, mas vocês veem então que o terceiro molar então ele verticalizou bem legal mesmo, tá? Vamos falar um pouquinho de vetores, tá? Então esse caso é bem simples, tá? Perto dos que eu mostrei até agora, é bem simplesinho. Mas aconteceu uma coisa diferente, tá? Então ele é classe 2 total, do lado direito, do lado esquerdo classe 1 travado, tá? Linha média desviada, dá para ver que está bem desviada. E eu comecei a fazer, então eu coloquei um IZC, linha média superior, tá? Tava precisando distalizar, então agora a gente está falando de distalização. Coloquei um IZC, tá? No paciente e comecei então a fazer a retração. No que eu estava fazendo a retração, começou a abrir um pouquinho a mordida. Então o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, o tamanho do gancho, tá? Que esse paciente então ele tá utilizando, tá? Para quê? Para fazer uma força para distal e para baixo ao mesmo tempo, tá? Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma retração, eu estou fechando a mordidinha nesse lugar, tá? Que deu um efeito colateral aí que eu não queria. Mostrando aqui também, ó, medindo, né? Toda vez que eu vou fazer uma mecânica, eu tenho que verificar a força. Às vezes vocês falam assim, eu não faço distalização em bloco porque o dente não anda. Será que vocês estão usando a força correta? Porque comigo funciona e com vocês não. Tá? Então, quando que eu pensei, falei assim, mas é muito mais fácil extrair um dente. Tudo bem. Lembra que eu falei? Apresenta os dois planos de tratamento. Um longo, onde que o paciente não vai precisar extrair dente, e o outro, onde que você pega e você extrai o dente e corrige mais rápido. Tá? É até mais estável, a gente sabe disso. Tá? Mas o paciente tem que estar de acordo. Tá? Vamos lá, mostrando que então funciona muito bem, tá aqui, ó, não foi extraído nenhum dente, tá? E os dentes estão engrenados, tá? Isso que eu quero enxergar em toda a finalização minha, é isso que eu quero enxergar, tá? E é isso que acontece. Um outro caso, onde que tinha, um paciente tinha uma língua bem grande, tá? Então o paciente era classe 2 e acabou
vestibularizando os incisivos inferiores, criando esse diastema, tá? Mas tem um porquê de eu estar mostrando também esse casinho para vocês, tá? Distalização muito simples, tá? 2 mini implantes ZC, aí o planejamento foi distalizar superior, tá? Então aqui chegando já o dentinho em classe 1 e finalizado. Olha que belezinha, engrenado, tudo bonitinho. Por que eu estou mostrando esse caso? Porque quando que eu tenho um caminho muito grande, tá? Por exemplo, uma classe 2 completa, eu vou fazer uma retração de todos os dentes, isso gera uma instabilidade no caso, tá? Então, para não ter recidiva, para não ter uma recidiva, então daí o que eu faço? Eu pego e vou, deixo os 2 mini implantes ali, tá? Faço uma placa de acetato. A Ortomundi, ela tem 2 alicatinhos que fazem botão na placa, tá? Então você consegue fazer um cilindro, depois você aperta esse cilindro e transforma no botão. E daí eu peço para o paciente fazer o uso noturno desse elástico aqui, tá? Do jeitinho que está aqui, ó, do mini implante até o botãozinho, ó. Tem que forçar para enxergar aqui, porque é muito estético. Então durante o dia não usa nada, só a plaquinha. E à noite, então, ele pega esse elastiquinho e coloca do mini implante até lá. Por quanto tempo, Amaral? Por 1 ano, tá? Então, por 1 ano, uso noturno com tensão ativa, tá? Em casos onde eu tive um caminho muito grande para o dente movimentar, tá? Tá aqui, então, o 8º caso, bem simplesinho de tudo, tá? Então, uma coisa que era dificílima de resolver antigamente, que era o plano inclinado, tá? Com um mini implante aqui, eu consegui, então, vamos ver como ficou. Tá aqui o resultado final, tá? Então, os dentes agora com o plano correto, tá? Então, é um caso que era muito difícil, né? Então, em pouco tempo aí você consegue resolver intruindo os dentes, ou se quiser extruindo também do outro lado, daí você vê assim o que fica melhor. Mas com ancoragem esquelética hoje está muito fácil. Um caso de mordida aberta anterior, vou mostrar 2 casos de mordida aberta, tá? Um, que é esse daqui, que a paciente ela não sela o lábio, tá? Então olhem aqui, prestem atenção, ela não tem selamento passivo do lábio e os incisivos eles estão abertos, eles não se encontram. Então o ângulo, né, a mandíbula está girada no sentido horário. Então se eu fizer uma intrusão dos molares, eu vou girar no sentido anti-horário e até o AFAI do paciente vai melhorar, tá? Então até o AFAI do paciente melhora. Vamos lá. Então, intrusão dos dentes posteriores, tá? Tá aqui o mini implante, então, para mostrar para vocês. Conforme eu vou intruindo os dentes posteriores, 2 coisas vão acontecendo. Vai girando a mandíbula no sentido anti-horário e a mordida vai fechando, tá? Vamos ver se funciona. Aqui um esporão para repelir a língua, já que ela tinha mordida aberta, né? Toda vez que a pessoa deglute, né, ela acaba empurrando a língua para frente, tá? Então, para que isso aí não ocorra, então eu coloco esporão aí. E mostrando então como finalizou o caso, tá? Aqui usando os elásticos de intercuspidação já, usando também elástico agora para fechamento de mordida. Eu gosto, antigamente, esse caso aqui é bem antigo, tá? Então eu soldava o fio ainda, um fio de latão no arco principal, tá? E como finalizou, tá? Claro, sempre eu tento sobrecorrigir, mas isso daí se o paciente deixa, tá? Essa paciente aqui ela não deixou. Para casos onde tem uma mordida aberta e eu fiz uma extrusão dos dentes anteriores, pelo menos um pouco de extrusão, uma dica que eu tenho para vocês é o seguinte: façam placa de acetato. E para quem já trabalha com alinhador, vai falar assim, mas isso é ridículo. Tudo bem, é ridículo, mas tem gente que não trabalha com alinhador, tá? O que vocês vão fazer? Pegar uma resina flow, fazer condicionamento ácido no dente, tudo certinho, e vai pôr uma gotinha de resina em cada dente, nos 4 incisivos, e se o canino também era aberto, vai pôr no canino também. Isso se chama attachment, tá? Então, daí vocês vão prensar a placa, tá? Com essas gotinhas de resina aí, claro, da cor do dente, porque essa gotinha vai ficar por 1 ano, tá? Então, a hora que você coloca a placa e tem aquele calombinho na vestibular do dente, ele ajuda a segurar, para quê? Para o dente não escapar de novo, tá? Porque os incisivos, eles são expulsivos, tá? Então, se você simplesmente larga ali, ele tem um risco de
intruir novamente, tá? E abrir novamente a mordida. Agora, se você está usando uma placa de acetato que ela é rígida, tá? E você tem esses attachments no dente, o risco de você recidivar é muito menor, tá? Então, essa é uma dica do tio Amaral. Vamos lá. Caso 10. Aqui eu vou mostrar para vocês então como fazer o Power Arm, tá? Como trabalhar com ele. Então dá para ver aqui que o primeiro molar, o dente 36, ele está destruído, tá? Por cárie. Olha, praticamente isso aqui é um curso, hein? Um mini curso. Dá para ver na radiografia também. Então a gente vai fazer a extração dele para fazer a mesialização do segundo e do terceiro molar, tá? Vamos lá. Tá aqui. Então, feita a mesialização, por que eu quis mostrar para vocês? Duas coisinhas aqui. Eu tenho o segundo molar no lugar do primeiro agora verticalizado, tá? Então, tem um jeito certo de trazer esse molar para mesial, tá? E outra coisa, não sei se vocês repararam, que o terceiro molar aqui, ó, ele não tem nada colado nele. Não tem tubo, não tem botão, não tem nada, tá? Simplesmente, ele dá a mão para o segundo, ele vem junto. Tá? Então as fibras que ligam um dente ao outro, elas em 70%, 80% dos casos, o terceiro vem junto com o segundo, tá? Sem ter que fazer nada. E se você perceber que ele está ficando para trás, nem espera. Daí você cola e você faz a mesialização junto, tá? Então, mas na maioria dos casos, vou falar para vocês, na maioria dos casos, o terceiro molar ele acompanha o segundo, tá? Como que é então? Aqui como que era, como ficou, tá? Você vê que o terceiro molar estava infraoclusão, tá? E aqui então o desenho do meu Power Arm, né? Então, o que é o Power Arm? É um pedacinho de metal, tá? Onde você vai fazer, eu gosto de fazer com 19 ou 17 por 25, aço. Simplesmente você vai levar a força mais próxima do centro de resistência. Quer ver como que é fácil? Uma garrafa d'água, tá? Então, qual que é o centro de resistência dessa garrafa? Mais ou menos aqui no meio. Como que a água está mais baixa? Isso aqui serve para osso também, ó. Como que a garrafa está mais baixa que a água, então o centro de resistência vai ser um pouquinho mais baixo aqui. Então, a hora que eu aperto, a hora que eu empurro essa garrafa, ela tem um movimento de translação, tá? Então, ela vai de corpo. Agora, aonde que a gente mexe? É aqui embaixo que está dentro do osso? Não, a gente vai mexer na coroa, tá? Que é essa parte superior. Olha o que acontece quando que eu faço uma força na coroa. O dente, ele angula, tá? O que a gente faz nada mais é do que física, tá? Então, se você consegue mover uma garrafa d'água, uma cadeira, qualquer objeto que for, você consegue também mover um dente, tá? E pensando nisso, o que você tem que fazer para que o dente, o segundo molar, ele venha para o lugar do primeiro vertical, né, bem verticalzinho, é você transferir a força da coroa para o centro de resistência. Como? Desse jeito aqui, ó, fazendo então esse Power Arm aqui, tá? Então esse daqui, na verdade, era um que eu estava testando na época, tal, é mais afrescurado um pouquinho, mas eu testei no Typodonte, tá? Esse modelo e testei aquele retinho mesmo. Os dois deram o mesmo resultado. Então hoje eu não faço mais assim, tá? Hoje eu faço um reto mesmo. É a mesma coisa. A única coisa que eu gosto é de entrar por distal, tá? Por distal ou por mesial, aí sim dá diferença. Então eu entro sempre por distal, tá? E tá aqui como que era. Olha o espaço que tinha do primeiro molar e como uma magiquinha. Então essa foto que eu gosto, né? Mostrando então a puxada mais próxima aqui do centro de resistência. Onde que é o centro de resistência do molar? Mais ou menos na região de furca, tá? Então é mais ou menos na região onde que tem a furquilha, tá? O caso 11 tá acabando, tá acabando. Então, linha média desviada, classe 2 de um lado, classe 1 do outro, não é classe 1 não. Esse caso eu quis mostrar para vocês, porque aqui, ó, a gente extraiu o dente 24, tá? E eu trouxe o canino, tracionei o canino para o lugar do dente 24, tá? Então, isso daí dá uma estabilidade, mas uma estabilidade tão grande, tá? Então, eu falo assim, o Amaral não faz extração. Onde que eu não faço? Eu proponho para o paciente as coisas, tá? Ele
aceita ou não, tá? Então aqui nesse caso eu fiz extração do 24 e trouxe o canino para o lugar do 24. Beleza. Do outro lado, como que era? Então eu tinha uma meia classe 2 e eu resolvi então fazer uma distalização. Se eu faço distalização de classe 2 total, por que eu não vou fazer de meia? Tá? Então do outro lado era classe 2 total e eu somente extraí o dente e trouxe para o lugar. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, que isso daí funciona? Claro que funciona. Mas lembra que eu falei que hoje eu faço uso de contenção ativa em casos onde eu fiz uma distalização muito grande? Nesse caso aqui, a paciente não usou, tá? E daí entra a parte legal que eu quero mostrar para vocês. De alinhadores com mini implante, que caseia muito bem também. Hoje eu não consigo ver, não consigo imaginar um caso de alinhador sem uso de mini implante, quando que eu falo de distalização sequencial, tá? Então, assim, eu tenho uma segurança muito, muito, muito maior em fazer com o mini implante, tá? Então, eu acho que vale a pena aí, para quem ainda não faz mini implante, vem fazer um curso comigo aqui. Inclusive vai ter um em Bauru agora, na Facop, em cadáver. Vai ser muito legal o curso. Vamos lá. Então, alinhador, mini implante, tá? Aqui foi muito rápido, porque tinha recidivado um pouquinho. Eu peguei e agi rapidinho, tá? Então, para caso de recidiva, é muito bom, tá? Os alinhadores, eles são muito bons. E aqui, muito bom, né? Finalizou rapidamente. Linha média centrada de novo. Aqui mostrando uma vista lateral, engrenamento dos dentes, isso é muito importante, acabar bem engrenadinho. E é isso aí, tá? Então, terminou muito, muito bem, tá? O outro caso de mordida aberta, que eu tinha prometido para vocês então, só que agora é diferente, tá? Nesse caso de mordida aberta, a paciente, ela tinha selamento labial passivo e ela não tinha exposição dos incisivos superiores. Tá? Então os incisivos superiores eles não apareciam tanto quando que ela sorri, tá? Então eu propus para ela o quê? Fazer a extrusão desses incisivos, tá? Então fazer a extrusão dos incisivos e ficou muito legal. Só que sabe qual que é o problema? Ela não usava elástico e daí começou a me dar uma loucura, porque quando que eu vejo que o tratamento não está evoluindo, né? E você depende do paciente para isso, aí é complicado. Porque quando depende só da gente, né, daí tranquilo, porque você vai fazendo, vai acontecendo. Agora, quando você depende do paciente usar elástico, né, e ele chega para você e fala assim, doutor, mais uma vez, eu não consegui. E daí teve um outro agravante, que ela começou a vir no consultório e começou a perguntar, doutor, quando que eu tiro? Eu falei assim, você não está usando elástico, como que vai tirar o aparelho? Nunca, né? E daí começou a ter um estresse. Esse que é o problema, quando que a gente depende muito do paciente, da colaboração do paciente, ele não tem colaboração, no começo ele entende tudo isso daí, mas depois ele tenta transferir essa culpa do tratamento não estar andando para a gente. E na verdade não é culpa nossa, não tem como, não tem uma mágica, né? Se tivesse um pozinho de plim-pim-pim que eu pegava e jogasse em cima do dente do paciente, fizesse o dente movimentar sozinho, tudo bem, mas não tem jeito. Tem que ter uma força atuando. O dente ele é estúpido, tá? Então ele não sabe o que está empurrando ele, seja um dedo, no caso de sucção digital, uma chupeta, um aparelho metálico, um aparelho estético, uma placa alinhador, que é um plastiquinho, tá? Ele não sabe o que está empurrando ele, mas alguma coisa tem que empurrar. Se não tiver nada empurrando, ele não sai do lugar, tá? Então é uma conversa, tá? Quando que eu coloco um elástico na boca do paciente, falo usa, e ela usa, o elástico, ele começa a conversar com o dente, vai, tô dando uma força aqui para você, movimenta, né? Agora, se não tem essa conversa entre o elástico, se o elástico está lá na gaveta, ele até tenta conversar com o dente, mas a conversa não vai, tá muito longe, tá? Então ele tem que estar na boca do paciente para poder dar certo, tá? Então, o que eu fiz? Esse aparelhinho aqui eu que desenvolvi também, tá? Então é simples e tudo. Ele é muito parecido, se vocês prestaram atenção na aula, ele é muito parecido com o primeiro propulsor que eu fiz, tá? Então é um mini implante, só que agora com um furo vertical, tá? Então eu deixei o furinho para cima e peguei um pedacinho de fio, tá? Coloquei dentro desse furo com uma mola.
e fui lá e encaixei no arco. Então essa mola, esse pistão, ele está fazendo força para onde? Para baixo, tá? Uma força de extrusão e dá certo. Olha aqui, tá? Então mais uma vez, o que é ortodontia, Amaral? Ortodontia é força e direção. Para mim todo o resto é tudo coadjuvante, tudo sabe assim, é importante, mas o que importa mesmo na ortodontia é eu dar uma força para esse dente movimentar e uma direção correta para ele ir. Tá? Então, se eu fizer essas duas coisas, o dente vai movimentar. Não tem como não movimentar. Se ele não movimentar, ele está anquilosado. Sabe quantos dentes anquilosados que eu peguei até hoje? 1. Tá? Eu acho que eu devo ter muita sorte. Ou tem muita gente aí falando que tem bastante anquilose às vezes, porque não tem competência de movimentar o dente. Tá? Olha eu com a minha língua grande. Mas anquilose não é tão fácil de acontecer assim. Tá? Então, uma anquilose até hoje. Eu tive sorte mesmo. Tá? E aqui mostrando então como que era, como ficou, tá? E após a remoção do aparelho também, como ficou bonito. Tá? Então, isso é ortodontia. Tá? Eu falo assim, pegar casos de alinhamento e nivelamento, isso daí qualquer um faz. Se eu ensinar uma criança a colar a bráctea, a medir certinho o dente, uma criança que tenha uma habilidade manual, ela vai fazer. Tá? Só que o raciocínio de como tudo funciona, né? E os efeitos colaterais que eles geram, às vezes alguns movimentos, algumas coisas, né? Se eu fizer isso, isso vai acontecer. Então, isso é difícil. Tá? É o mais difícil na ortodontia. Eu acho que é o pensar, tá? É o ser pensante. Tá? Aqui, para não estender demais, então esse QR Code que está aqui é de um provisório acoplado que eu fiz, né, acoplado no mini implante, já que o tema é mini implante. É bem legal, tá? Então o provisorinho, né, eu acho assim, quando que a pessoa tem a genesia de incisivo lateral, principalmente, você pode aproveitar, colocar esse provisório no lugar que você deseja, o lugar final, a posição final do seu dente, e todos os outros dentes vão acompanhar esse provisório, tá? Já que ele está acoplado no mini implante. Tá? Qual mini implante que eu uso? O de titânio, meu, né, da Ortomundi, de 10 milímetros, tá? Que é um mini implante de 2 de diâmetro, por 10 de rosca e 3 de transmucoso. Tá? Então eu gosto de colocar um mini implante bem robusto. Para quê? Quando você coloca o mini implante ali, caso de agenesia, é simples. Toca um caso de agenesia até os 18 anos de idade e vê o que acontece no osso desse paciente. Passa o dedo aqui na cortical vestibular e depois tenta colocar um implante ali sem fazer enxerto ósseo. Tá? Você vai ver se você consegue. Agora, com o mini implante ali, o que acontece? Eu coloquei esse mini implante, abri espaço para colocar o mini implante, né, que o canino estava encostado no central. Eu abri espaço e coloquei o mini implante e larguei ele ali. Esse mini implante, ele está segurando a espessura do osso. Ele está segurando esse osso mais aberto. Tá? Então, quando que eu for ter que fazer lá na frente um implante, tá? Então esse ossinho ele está sendo mantido. Tá? Então isso é uma vantagem também, além da vantagem estética para o paciente. Eu acho que ninguém merece ficar com um dentinho colado nos dentes do lado ou ficar com uma removível. Tá? É muito mais fácil aí você colocar então um provisorinho acoplado no implante, tá? No mini implante, quer dizer. Essa é a minha criação, tá? Então eu tenho orgulho em mostrar isso aqui para vocês, que demorou para sair, tá? Então vendeu demais, tá? Graças a Deus está vendendo bastante. Agora a gente vai expandir para vários países, tá? Então tá muito legal mesmo, tá? Essa chave ela desacopla, né, e coloca, ela serve também para o contra-ângulo, para instalar então em regiões de difícil acesso, tá? Aqui está mostrando então a instalação no palato, como que é simples, né? Qualquer contra-ângulo que você tiver na gaveta do seu consultório, tá? Instalação em MARP também, tá? Aqui, ó, fazendo a intrusão, aqui. Esse é o curso meu, esse daqui na verdade é de MARP e mini implante em cadáver. Aqui está eu instalando um MARP em cadáver. Então, para quem tem cisma, né, fala assim, mas eu acho que eu vou passar mal.
fica só a parte da boca para fora, tá? Você não enxerga, você não vê nada, tá? E a textura, a pele, tudo, é tudo muito igual. Esse daqui não tem cheiro de formol, tá? Porque é cadáver fresco, então ele é congelado e descongelado, tá? Então lá na Facop a gente tem o rack, tá? Que tem lá os cadáveres lá, e daí eu acho assim que para fazer curso tanto de mini implante quanto de MARP, eu acho que é muito mais fácil a gente pegar e fazer num cadáver, né, que eu consigo pegar. Imagina assim, tem a cabeça aqui, né, a luz fica na frente, o foco fica muito legal e eu consigo pegar na mão, consigo mostrar, todo mundo consegue ver, né, dá para colocar e tirar várias vezes, ensinar vários lugares, coisa que num curso normal, né, você faria um mini implante só, né, e lá não, lá você pode colocar o parafuso e tirar várias vezes, sentindo a textura real do que é a gengiva, do que é o osso, tá? Então esse curso meu da Facop, né, no RAC, é maravilhoso, não por ser meu, eu falo assim, não só o meu curso, os outros cursos eu acho assim, que para mini implante e para MARP teria que ter curso em cadáver fresco, que é o que vocês vão encontrar depois, vocês saem de lá prontos para pegar o paciente de vocês no seu consultório e conseguir fazer com a maior tranquilidade, tá? Porque é ali que você tem as dúvidas, né? Então você faz várias vezes, então esse é um curso bem bacana. É isso aí. Aqui está o MARP instalado, tá? Então como que ele fica, né? Esse agora de janeiro não vai ser de MARP junto, então é um curso bem reduzido, 2 dias só, vai ser só de mini implante, mas com muita prática, tá? A primeira turma, né, de mini residência em ortodontia, nesse curso teve várias coisas. Eu vou fazer outras turmas com esse curso, com esse modelo de curso, né? Então, uma mini residência em ortodontia avançada. O que foi passado? Placa alinhadora, MARP, mini implante inter e extra radicular e também finalização em ortodontia. Tá? Então é bastante conteúdo para a gente passar em uma semana só. Só que todos os dias a gente começava às 8 da manhã e terminava mais ou menos umas 8 da noite, 7, 8 da noite. Então foi muito bacana, todo mundo que saiu falando bem do curso, então foi bem legal mesmo. Tá? Aqui tá a minha queridinha chave então, de instalação do mini implante. Tá? Então isso daí eu tenho orgulho em falar, que foi minha criação desde o começo. Essa ponteira, ela tem os sulcos bem profundos, tá? Então para facilitar a instalação dos mini implantes. A haste, ela tem um jogo entre a haste e o mini implante bem reduzido. O corte do mini implante, eu briguei muito para ter um corte bem legal, né? Eu testei vários até chegar no que é hoje. E também, para finalizar, assim, para falar assim, uma última coisa de diferencial, entre a rosca e o transmucoso do mini implante, eu tenho cintas cônicas, tá? Isso eu trago da implantodontia, tá? Então, em alguns implantes existe isso daí. Para quê? Imagina que eu estou fazendo a instalação na rosca, né? na cortical lá. E a cortical ela vai ficando marcada pela rosca. A hora que chega essas cintas cônicas, a primeira é pequenininha, ela já compacta um pouquinho o osso. A segunda é um pouquinho maior, ela também vai... Então, para que servem essas cintas cônicas? Para aumentar a estabilidade primária, a estabilidade inicial do mini implante. Aqui está o conjunto completo, né? Chave, contra-ângulo, instalando, né? Mostrando como que funciona tudo aí. E eu também desenvolvo outras coisas, tá? Então essa chave de torque universal da ZAT é sucesso em vendas. Nossa, vendeu muito, muito, muito. Tem muita gente que confunde e acha que essa chave de torque é só para torque individual, mas não é, tá? Ela consigo fazer todos os tipos de torque. Então quem tiver interesse, entra lá no meu Insta e acessa e vê lá que tem a demonstração de todos os torques mesmo com essa chave. Tem o colocador de fios, tá, que facilita bastante. Eu coloco um spray de gelo na pontinha desse colocador, encosta no fio, espera o fiozinho ficar mole, termoativado ou copper night tie, e daí você empurra o fiozinho ou fecha a tampinha do bracket ou amarra com a marrinha individual. E o alicate também de dobra distal.
tá? Então, que eu também desenvolvi desde o comecinho. No começo eram 2 alicates, um para o lado direito, um para o lado esquerdo, né? E depois eu acabei colocando os 2 em um só. É isso aí, tá? Espero que tenham gostado. Tá aqui, né, um QR Code aqui do meu Instagram, e daí eu tô esperando vocês, tá? Espero vocês então no meu curso, espero vocês nos congressos, espero ver vocês em breve. Um grande abraço e até a próxima. Um abração.